Pensar demais. Você pensa sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre como evoluir de forma geral, sobre como abrir um negócio, se você está no caminho certo, se não está, se deveria mudar alguma coisa, ou se você simplesmente só está pensando demais. Mas o fato é que pensar demais muitas vezes é algo incontrolável e nada prático, porque, cara, você fica ali ruminando diversas ideias sobre assuntos diferentes que dificilmente vão te levar a algum tipo de ação no plano prático. Mas desde o começo do ano, cara, eu venho adotando um hábito, que inclusive eu quero compartilhar contigo aqui agora nesse vídeo, e com base nos meus próprios exemplos, que tem me ajudado a dar uma vazão gigantesca para esse problema. Porque sim, eu considero isso um problema, porque como eu disse agora há pouco, não é nada prático. Você só fica pensando, pensando, pensando e não age. Mas é claro, tudo depende do ponto de vista. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu só me apresentar rapidão, muito prazer. Meu nome é Gabriel, eu tenho 28 anos, eu sou formado em psicologia e neurociências, mas recentemente eu decidi abandonar tudo isso para focar 100% em um projeto chamado 547 Dias Reconstruindo a Minha Vida do Zero. Caso você tenha perdido o início dessa história e o primeiro episódio, é só clicar no link que está aparecendo aqui em cima. Mas voltando aqui ao assunto desse vídeo, o hábito que eu tenho adotado para dar vazão a estes pensamentos excessivos é o hábito de escrever. Por quê? Bom, por dois motivos, né, cara? Primeiro que hoje a gente vive em um mundo hiperestimulado em todos os sentidos. Todo mundo vive numa correria absurda, ninguém tem tempo para mais nada, todo mundo escuta um áudio no 2x, assiste um vídeo no 2x, como você deve estar fazendo com o caralho desse vídeo aqui, nem o seu arrombado. E segundo, cara, que a gente que é homem, a gente não tem o costume de sair por aí falando sobre os nossos problemas com qualquer pessoa. Na verdade, nem com os nossos amigos mais próximos a gente tem o costume de fazer isso. Então, você guarda isso para você e é isso aí. Só que a junção desses dois motivos vão te causar ansiedade, comparação, sentimento de fracasso, de estar atrasado na vida e uma série de outras emoções negativas que não vão te levar para lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vão te manter cada vez mais estagnado na vida. Só que quando você escreve, é como se você literalmente pegasse com a mão aquele monte de pensamento que está na sua cabeça, colocasse eles em cima da mesa e conseguisse organizar toda a bagunça, sabe? E muitas vezes, cara, quando você tá ali escrevendo, você nem vai conseguir perceber o problema na hora, tá? Mas quando você volta uns 3 ou 4 dias depois para ler aquilo que você escreveu, você percebe que 90% de tudo aquilo que você tinha colocado ali não tem utilidade nem sentido nenhum. Ou melhor ainda, quando você já acumulou algumas escritas recorrentes e você volta para ler aquilo e percebe que existem alguns padrões de comportamento, alguns erros que você vem cometendo sempre, com base nos mesmos gatilhos, com base nas mesmas coisas e nunca fazendo nada pra mudar. Puta que pariu, mano, isso aqui é muito bom, cara, você tem que fazer isso. Pô, rapaziada, tô tentando achar um lugar melhor pra eu gravar aqui, mas a iluminação não tá muito boa, tá batendo um solzão aqui, mas aqui mesmo, vai, foda-se. Então, se você não escreve, você fica sempre pensando nas mesmas coisas, repetindo os mesmos erros e você nunca vai perceber isso. Então, olha só, pra te provar isso que eu tô falando aqui agora, eu quero te dar um exemplo com base nos meus próprios exemplos, tá? Eu tava aqui agora sentado nesse parque que eu tô gravando o vídeo para vocês e tava aqui com o meu diáriozinho, que é onde eu escrevo as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus problemas, para que depois eu consiga ter uma visão em terceira pessoa sobre os meus problemas, sobre os meus erros, para que eu possa corrigi-los depois. Então ele funciona basicamente como um mapa de percepção sobre as minhas próprias emoções, sobre os meus próprios problemas. Só que assim, rapaziada, para que essa visualização fique melhor e você realmente consiga entender o que eu tô te falando e ver isso acontecendo na prática, eu vou fazer um desenho como se fosse uma linha do tempo com os meus próprios relatos, porque aí sim você vai conseguir entender como se fosse um filme mesmo, sabe? Mas eu tô chegando em casa agora, já faço o desenho e a gente já volta aqui como de costume. Agora sim, então vamos lá, rapaziada. Pra gente conseguir entender isso aqui, a nossa linha do tempo, ela vai ser dividida em 2 blocos. O primeiro bloco vai ser a observação dos pensamentos. E o segundo bloco vai ser a ação que existiu com base na observação destes pensamentos. Então eu vou ir falando contigo aqui agora, enquanto eu leio cada ponto dessa linha do tempo, tudo que estava escrito aqui, só que eu passei ali para o computador para ficar mais fácil de ler, então vai aparecendo aqui do lado para você, ok? Começando pelo dia 3/4. Sinto que estou chegando em uma fase da minha vida onde preciso minha versão atual para que uma nova versão possa surgir. Isso inclui eliminar alguns comportamentos como excesso de redes sociais, fala acelerada,
postura, imagem pessoal e procrastinação. Além disso, também preciso dar mais foco à minha espiritualidade. Eu quero muito crescer na vida e me tornar um grande homem, mas estou começando a entender que isso terá um preço, o desconforto, o risco. E diante disso, eu preciso pegar menos leve comigo mesmo a partir de agora. Chega de desculpas, chega de erros. Está na hora de fazer acontecer. E notem, isso aqui foi no dia 3/4, tá? Então, se você assistiu os meus últimos vídeos, você já deve ter percebido aí como que as minhas ações ultimamente estão totalmente de acordo com o que eu já vinha sentindo e escrevendo lá atrás. Dia 13/4. Sinto que uma nova versão minha está nascendo, uma versão melhor, mais completa e preparada para conquistar a vida que eu tanto sonho. Hoje de manhã eu vi uma frase que mandei para o Marcos que retrata muito bem isso. Só um parênteses aqui, tá? O Marcos é o meu melhor amigo, inclusive ele tem um canal no YouTube também que está começando aí. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo para você. E provavelmente vocês vão me ver falando muito do Marcos aqui nos vídeos do canal. Mas voltando, estou me tornando quem eu sempre quis ser e isso está me custando tudo que eu sempre fui. Bom, isso veio logo após eu atravessar um dos dias mais agonizantes que já vivi, o dia 8/4. O que senti no final do dia foi uma orientação, algo como: você está no caminho certo, mas precisa passar por isso primeiro para estar pronto pelo que está por vir. Isso aqui, rapaziada, é inclusive uma das coisas que eu vou falar no vídeo de espiritualidade que eu tô para gravar aí para vocês, que eu já prometi nos vídeos anteriores. Esse aqui foi um dia que me marcou, cara, absurdamente. E eu vou falar bastante disso aqui com mais profundidade no dia que eu fizer o vídeo sobre espiritualidade. Dia 28/4. Uma segunda de frustração, onde eu não consegui render no final de semana como eu gostaria. Estou tão mal que nem consigo terminar de escrever. Mas eu não queria que fosse como no dia 8/4. Então só isso já tá bom. Esse dia aqui, cara, eu lembro bem desse dia porque foi um dia onde eu estava muito angustiado por começar uma nova semana, por estar vivendo uma nova segunda-feira dentro de uma realidade que eu não estava feliz, né? Então foi exatamente esses momentos aqui que me fizeram tomar a decisão de investir 100% nesse projeto, como você vai ver mais para frente, como você já está acompanhando aí nos vídeos que eu venho soltando, e tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Dia 10/5. Cá estou eu novamente, em um solitário sábado à noite. 12 dias depois de um péssimo dia onde eu não consegui render nem escrever sobre a minha frustração. Agora, com a minha comunidade criada, com alguns membros ativos e com um sonho se iniciando. Esse fim de semana também não consegui estar muito produtivo, mas sinto que eu preciso de um tempo para me organizar, entender quem eu quero me tornar e traçar caminhos mais claros para isso. Foi nesse dia aqui, cara, que eu comecei a traçar todo o plano que eu mostrei para vocês aí nos episódios anteriores, que eu estou compartilhando lá no meu Instagram também, que eu fiz todos aqueles post-its, ó, que estão ali atrás na parede. Aquilo ali foi onde começou todo esse projeto, todo esse plano aqui. Então, percebam como que existe uma oscilação grande aqui entre dias de frustração, entre dias de produtividade. Esse é o processo real de evolução acontecendo. Ele não é uma coisa linear. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E para a gente finalizar aqui o bloco 1, né, dia 25/5. Hoje foi um dia muito ruim e importante. Tive uma crise de identidade fortíssima. Acabei cedendo ao vício das redes sociais como uma válvula de escape. Mas cheguei, graças ao bom Deus, em uma das maiores sacadas sobre mim de toda a minha vida. Simplesmente o motivo pelo qual ainda não consegui aquilo que quero na vida. Um padrão de comportamento que se repete como uma erva daninha se espalhando pelo jardim em todas as áreas da minha vida. Este padrão é a pressa e o medo. Cara, esse dia aqui foi um dia que eu fiquei o dia todo mal, sem conseguir fazer nada. Passei o dia inteiro, cara, rolando Reels e Shorts no celular. Perdi o dia todo fazendo isso. Chegou no final do dia ali, eu tava esgotado, como se eu, sei lá, cara, tivesse carpido uns 25 terrenos, sabe? E no finalzinho da tarde, eu decidi desligar o celular, sair e dar uma caminhada. E quando eu estava fazendo essa caminhada, foi onde eu tive essa sacada aqui. Foi onde eu consegui perceber, como se realmente Deus tivesse falado comigo naquele momento, como se uma ideia tivesse soprado da minha cabeça, de que tudo que eu estava fazendo até aquele momento não estava funcionando porque eu tinha pressa e medo.
E logo na sequência, vieram as maiores decisões que eu tomei nos últimos tempos, que é o que a gente vai falar agora. Mas só antes da gente seguir aqui para o nosso bloco 2, perceba aqui comigo a grande oscilação de pensamentos, de sentimentos que eu tive ao longo do nosso bloco 1 como um todo. Dia 3 do 4, uma frustração. Dia 13 do 4, um insight. Inclusive teve o dia 8 do 4 que eu não coloquei ali, tá? Dia 28 do 4, autocobrança. Dia 10 do 5, um insight. Dia 18 do 5, uma nova frustração. Dia 25 do 5, um insight que a gente acabou de falar. Então, mais uma vez, é como eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo, o caminho de evolução pessoal, ele não é uma linha reta. Ele é cheio de altos e baixos que precisam estar constantemente sendo observados por você para que você consiga tomar boas ações, para que você consiga corrigir aqueles problemas que estão se repetindo. Cara, sinceramente, talvez se eu não tivesse esses relatos descritos, eu não teria percebido o que estava me deixando tão frustrado com as coisas, o que estava fazendo com que eu oscilasse tanto em tão pouco tempo. E foi exatamente por conta disso aqui que veio a ação do dia 10 do 6, que foi a decisão mais difícil da minha vida, que foi onde eu tomei, né, a iniciativa de abandonar o meu trabalho CLT para focar 100% na construção do meu projeto, para a construção do meu negócio, para a construção desse canal aqui do YouTube e tudo que eu venho fazendo nos últimos tempos. Então, mano, o que eu quero que você entenda aqui é que às vezes você está estagnado na sua vida, não é porque você não é bom o suficiente, não é porque você não está pronto ainda, não é porque está faltando XYZ. É simplesmente porque você ainda não aprendeu a como se autoconhecer, a como se autoavaliar, a como mapear os teus próprios pensamentos e tomar as ações corretas em cima deles. E outra coisa, isso aqui não é um conhecimento puramente empírico, tá? Como eu disse para vocês, eu sou formado em psicologia, eu tenho especialização na área de neurociências também, e tem este estudo aqui, ó, que comprova isso que eu estou falando para você, que é o seguinte: quando você escreve, você ativa uma região do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Eu já falei isso em outro vídeo. Essa região, coincidentemente, é a região mais racional que você tem no seu cérebro. Então, quando você está escrevendo puramente com a emoção, você está afetado por aquilo que você está sentindo. Então, essa região ela não está funcionando muito bem. Quando você volta 3, 4, 5 dias depois para ler aquilo que você escreveu, é natural que talvez você não esteja mais sentindo aquilo. Então você consegue ler o que você escreveu utilizando mais essa região do córtex pré-frontal, o que faz com que você tenha uma nova perspectiva sobre aquilo. Por isso é importante escrever, não é só um conhecimento empírico isso aqui, tá? Então, meu guerreiro, essa é a minha dica de hoje para você, tá? Eu tô evoluindo, eu tô registrando tudo isso e eu nunca, jamais vou compartilhar contigo algo que eu mesmo não faça, algo que eu mesmo não utilize na minha vida. E isso aqui foi uma das coisas que mais me ajudou nos últimos tempos. Fechou? Então, como eu sempre digo, a vida é como um jogo, apenas jogue. Tamo junto, meu guerreiro, e até a próxima.